E aí pessoal, beleza? Eu sou do grupo Telecomunicados e hoje eu vim falar com vocês sobre o 4G. A implantação dessa rede no Brasil foi uma exigência da FIFA para a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Por isso, a Anatel determinou que as operadoras garantissem 50% de sinal 4G nas cidades que foram sede da Copa das Confederações. Para os mesmos municípios, a agência exigiu 80% de cobertura 3G. De acordo com o calendário da Anatel, as cidades sede da Copa do Mundo deverão receber a tecnologia até dezembro. Agora, nossa amiga Maíra Xavier vai falar com vocês sobre novas antenas e redes. Novas antenas e torres. Apesar de ainda funcionarem de maneira semelhante, existem algumas diferenças muito visíveis entre as redes móveis 3G e 4G. A princípio, o caminho da comunicação permanece o mesmo. Os celulares enviam os dados para as torres e logo em seguida essas torres enviam os dados para uma central de comunicação. Porém, o que muda mesmo são os equipamentos. A rede 4G opera em uma frequência distinta da 3G. Para isso, são necessárias torres diferenciadas e que possam operar na faixa de 2,5 GHz. Essas que foram reservadas pelo governo brasileiro para esse tipo de comunicação. As antenas 4G são mais baixas do que as 3G. Os seus sinais são mais densos. Se uma torre 3G pode compartilhar o sinal com cerca de 60 a 100 celulares, a 4G aumenta muito esse valor. Uma torre da nova rede pode servir de 300 a 400 telefones, suportando muito mais usuários simultaneamente. Em contrapartida, as antenas 4G fornecem uma cobertura menor, exigindo que mais antenas sejam instaladas para que o sinal se mantenha constante. Bom gente, agora vamos falar sobre a qualidade da rede 4G. Apesar de funcionar nos locais previstos, o número de adesão ainda é muito baixo. Como a rede 3G está longe de ser um exemplo no Brasil, a expectativa do mercado era de que os consumidores aderissem com uma certa voracidade à nova rede. Porém, isso não aconteceu, devido ao custo dos equipamentos, que é um pouco elevado. Além da baixa adesão no Brasil, outro empecilho está relacionado a questões tecnológicas. A frequência que o Brasil adotou para a rede 4G é de 2,5 GHz. Porém, em outros países essa tecnologia opera na faixa de 700 MHz, que é a mais recomendada. Só que, no Brasil, esta faixa está ocupada pela rede de TV analógica. Por isso, há problemas de compatibilidade com equipamentos de lá de fora com o do nosso país. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos ouvir a entrevista da nossa amiga Daniele a um atendente de uma grande operadora de telefonia no Brasil. Olá, nós estamos com o Marcos e vamos falar um pouco sobre o 4G. Fazer algumas perguntas para ele e tirar algumas dúvidas. Bom, o que é o 4G? O 4G é uma evolução histórica já do celular, né? Para chegar até o 4G, assim, passado por algumas tecnologias, foi o 1G, né? Que foi assim, bem no início da década de 90, quando surgiu a tecnologia de telefonia móvel. E assim, o 1G e o 2G, que foi a evolução do 1G, eles utilizavam a tecnologia de rádio, então, para tráfego dos dados, que não era uma tecnologia muito confiável, né? Porque naquela época podia ocorrer até clonagem de linhas telefônicas. Então, em 2001, foi criada a tecnologia 3G, né, que é uma tecnologia digital e criptografada. Então, assim, os dados passaram para uma criptografia onde que você não conseguia mais fazer esse tipo de clonagem das linhas dos clientes. E também permitiu, através dessa tecnologia, que se fosse trafegado além de voz, fosse trafegado dados também. Que foi uma tecnologia assim, em ascendência aí até 2008, 2009. Em 2009 chegou a tecnologia 4G aqui fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. E a tecnologia 4G deu uma evoluída nessa parte do tráfego de dados, que pode ser de 4 a 100 vezes mais rápida do que a tecnologia 3G. Então permite você conexões muito mais rápidas e tráfego de dados bem mais rápido, com pacote de dados maiores do que era no passado. Como posso utilizar? Hoje,
para você utilizar o 4G, você tem que ter 3 coisas. Você tem que ter um aparelho, né, um aparelho celular que tem a tecnologia 4G. Você tem que ter o chip GSM preparado para a tecnologia 4G. E você tem que ter um plano de internet para fazer o tráfego de dados 4G. E como é a cobertura de rede do 4G? A cobertura de rede hoje no Brasil, assim, ela veio para o Brasil, assim, até por uma exigência da FIFA, né? Para a Copa do Mundo, então isso aí veio para que o Brasil sediasse a Copa do Mundo, então o Brasil tinha que ter colocado a tecnologia 4G. Então foi até uma lei federal que assim possibilitou que a gente trouxesse 4G para o Brasil. Então hoje assim a cobertura no Brasil assim está localizada em alguns estados onde vão ter os jogos da Copa do Mundo. Então aqui Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba e Natal. Então são essas cidades aí onde tem hoje a cobertura 4G. Muito obrigada pela entrevista. Encerramos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço e até a próxima. Rádio pirata é um termo que identifica um tipo de atividade específica na radiodifusão sonora, sem identificar as radiações FM. O termo pirata se aplica especificamente às irradiações ilegais que transmitem do mar para a terra. No Brasil, o termo foi adaptado sem a preocupação com sua origem e passou principalmente no Rio de Janeiro a identificar as estações de rádio regulares. Nas poucas iniciativas que se tem notícia em meados de 1990, no Rio de Janeiro, a emissora ilegal confundia emissões clandestinas com emissões piratas, já que algumas iniciativas procuravam emitir sem permitir a identificação e tinha uma característica político-partidária. As emissoras clandestinas se identificam por emitirem em países onde há estado de exceção, onde não existe direito e garantia individual, ou está sob um regime diretorial, civil ou militar. Quando a emissora inglesa pirata foi apreendida e começou a surgir centenas de emissoras dentro do território inglês, esse movimento passou a se chamar de rádios livres, mesmo porque o termo pirata não cabia na identificação daquela atividade. As rádios livres existiam desde a década de 60 nos Estados Unidos e lá foram atendidas pelo Estado norte-americano, que reserva uma parte do dial para esse tipo de manifestação. Não existem nem concessões e nem permissões para o funcionamento dessas emissoras, apenas regras técnicas para protegê-las do interesse do grande capital. Quem controla essas emissoras é a própria população, que pode solicitar seu fechamento. Não tá correndo, gente, né? Eu gravei isso! O termo DTH refere-se a uma modalidade de transmissão de dados, chamada Direct to Home. Constituída de 5 partes, a DTH é um sistema de televisão digital transmitida via satélite, ou seja, sem que haja necessidade de cabos. Diferente dos canais comuns, as operadoras de DTH não provêm seu próprio conteúdo, mas licenciam canais terceiros, oferecendo apenas a intermediação entre conteúdo, satélite e casa do consumidor. Para estabelecer uma transmissão DTH, é preciso ter uma fonte de conteúdo, canais como a TNT, ESPN e HBO. Uma central de transmissão que emite sinais do canal para o satélite em si, mantendo a receptora na casa do consumidor e o receptor, responsável por decodificar o sinal, transformando em imagem e som. A principal vantagem do DTH em relação ao cabo é a maior abrangência que esta modalidade permite, devido à dispensa de cabos. O DTH permite ainda que o consumidor escolha o conteúdo que quer assistir, pagando apenas por aqueles canais que são interessantes a ele. Além disso, a qualidade tanto da imagem quanto do som são muito boas e tendem a ser superiores à da TV aberta. Alguns exemplos de operadoras
que usam o DTH são a Sky, Oi TV e Claro.